Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. É inacreditável, né, cara? Mas aí já tá faltando um pouco de vergonha na cara, né? Vamos falar a verdade? O mínimo de um pouquinho de vergonha na cara, alguém poderia chegar e falar, não vamos escrever isso não. O Palmeiras acaba de emitir uma das notas oficiais mais vergonhosas da história do futebol brasileiro. Diante desses últimos anos, de 5, 6 últimos anos, que nota oficial agora virou algo toda hora, né? Tem competição, né? Qual é o clube que mais manda nota oficial? Aí ele vai e o Palmeiras vai, ele é um forte candidato nessa briga. Nas últimas semanas o Palmeiras vai mandando um monte, aquelas criações de narrativas absurdas, mas nada, na minha opinião, comparado ao que a gente já viu hoje. Eu acho que essa nota oficial do Palmeiras, ele acaba escrevendo um marco na história do futebol brasileiro. De tão absurdo, tão capcioso, de pensar tanto, de ser tão preventivo, uma manifestação tão falsa e com contexto e conteúdo mentiroso. E eu acho que a CBF, ela não vai fazer isso, mas eu acho que a CBF, ela deveria também enviar um comunicado, porque nada não é nada, no pior, a CBF ali tá falando sobre a veracidade e colocando em dúvida a CBF. Então eu acho que a CBF deveria também... Peraí, porque não é bem assim. Mas enfim, eu vou ler aqui, né, a nota oficial do Palmeiras. Eu vou separar aqui para você que tá completamente alienado do que tá acontecendo, eu vou te explicar. Só pedir para você deixar o seu like, só pedir para você deixar a sua curtida, até que é muito importante. Depois ao longo do vídeo a gente não vai ter tempo para isso. Não vai ter tempo nenhum para isso. Então chega junto aí, amigo rubro-negro, deixa seu like, deixa sua curtida e preste bem atenção no conteúdo que a gente vai ler aqui. Abrir um parênteses, mesmo sendo Flamengo, mesmo se fosse um flamenguista, qualquer conversa que tem, eu particularmente, eu sempre fiz isso, desde garoto na escola, sempre gostei muito de conversar de futebol, falar de Flamengo, falar de futebol, mas eu sempre fui assim, quando eu vejo que tem uma pessoa que ela é fanática, e esse fanatismo dela coloca sempre o time dela aqui e os outros aqui, coloca sempre o time dela como o centro de tudo. E outro aqui, o time dela nunca perde. Não, nunca perdeu. É o time que... Eu nunca gostei de bater papo com esse tipo de pessoas sobre futebol. Eu já me afastei, mesmo sendo flamenguista. Esse tipo de papo, ele é infantilizado. Esse tipo de papo, ele é mentiroso. Não, só o meu time... ninguém vence o meu time, sou eu que perco. Isso é uma palhaçada, infantilizada, ignorância do cacete. E o Palmeiras, ele faz isso na sua nota. A sua nota nada mais é do que... É isso, só com palavras bonitas. Para começar. A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que em reunião realizada nesta segunda, dia 11, com a participação de representantes de outros clubes da Série A, a Comissão de Arbitragem da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, reconheceu o erro cometido pela equipe de arbitragem na anulação do gol marcado pelo zagueiro Bruno Fux, nos acréscimos do segundo tempo da partida contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. E se a CBF reconhece, é um outro problema. Se a CBF reconhece esse erro, aí é um outro problema, que também deveria do Palmeiras se preocupar. Mas o Palmeiras está unicamente querendo criar uma narrativa manipuladora de que ele está sendo prejudicado. Primeiro, para você entender, foi um lance no final do jogo, estava no empate, mesmo com o Remo com a menos, uma das equipes mais frágeis do Campeonato Brasileiro, que vai unicamente tentar sobreviver na Série A, a meta é essa. O Palmeiras teve muita dificuldade para vencer, mesmo com um homem a mais, não venceu, terminou empatado, só que num dos lances, antes de acabar a partida, bate no braço do Flaco e no rebote o Bruno Fux faria então o gol do Palmeiras e o gol da vitória. Esse é o lance. Acontece que esse lance, ele não tem papo de certo ou errado. Ele não tem o correto, então ele não tem o erro. Porque a regra deixa bem claro que é um lance interpretativo. E quando o lance passa a ser interpretativo, ele não é mais certo ou errado. Ele passa a ser concorda ou não concorda. Ah não, pra mim isso é gol legal. Beleza. Pra mim isso não é gol legal. Beleza. Acabou. Ficou no beleza. Pô, tua opinião. Valeu, obrigado pela tua opinião. Agora, guarda insignificante da sua opinião. Não tem certo e errado. Tá na regra, que é um lance interpretativo. Então, se a CBF reconhece o erro, está errado. E é uma mentira, porque não tem reconhecimento de erro, pois não é um erro, é uma interpretação, que em alguns jogos pode ser marcado o gol, outros não serão validados o gol, e vai ficar por isso, porque cada árbitro tem uma interpretação. A verdade é essa. Então, o primeiro é uma mentira
e completamente manipulada pela realidade, que não tem certo ou errado. Já começa por aí. Então, se a CBF vai deixar um clube afirmar isso sobre a interpretação dela, manipulação de regra, ela deveria de falar sobre. Segundo parágrafo. Durante o encontro, o Palmeiras, representado pelo diretor de futebol Anderson Barros, voltou a cobrar providências para erros graves como este não mais se repitam, sob o risco de comprometerem a credibilidade da competição. Aí já começa o Palmeiras trazer aquela narrativa manipuladora. Porque, novamente, não é um erro. Está na regra que é uma interpretação. E a interpretação ela abre um precedente subjetivo de que cada um pode marcar alguma coisa. O erro não está no árbitro, no lance. Está na regra. Então tem que se mudar a regra. Para ela ficar, então, objetiva. Mentira. Então aqui já começa o Palmeiras trazer aquela narrativa: olha, estou sendo prejudicado, a gente não quer mais. E aí já é uma manipulação dos fatos. E manipula até a regra, manipula o entendimento do coletivo, do público, manipula quem tá lendo e tá por fora da ideia, manipula o torcedor fanático do Palmeiras, o torcedor do Palmeiras que não tem senso crítico, o torcedor do Palmeiras que tem mais problema de cognição, de determinar, e pelo seu fanatismo, o que é certo, o que é errado, o que faz sentido, o que não faz sentido. Aqui é quando leva a manada que tem problema de discernimento. Vamos para o terceiro parágrafo. O clube ressalta que em momento algum solicitou punições ao árbitro central e de vídeo, pois entende que todos os profissionais, incluindo os melhores, são suscetíveis a falhas. Além disso, não cabe ao Palmeiras nem a qualquer outro clube interferir em decisões da CBF, que, por sinal, vem realizando investimentos importantes em busca da evolução e do aprimoramento da arbitragem brasileira. É quando o Palmeiras se traveste de sonso, de mentiroso, do famoso paladino do futebol brasileiro. Mentira. A gente sabe que as manifestações do Palmeiras, isso aqui é uma farsa, uma falsidade do cacete. Farsante nessa aqui. Isso aqui chega a ser capcioso, né? A gente sabe como há uma pressão e o Palmeiras ele emite uma nota falando que não faz pressão. Ele faz nota dizendo que não faz pressão. Aqui é aquela nota do: olha, eu não tô te pressionando não, tá? Eu acho até o seu trabalho bom. Capcioso, maldoso, fraudulento. Esse trecho, não é possível que ninguém de dentro do Palmeiras, não é possível que tenha uma certa interferência, possa chegar e falar: gente, vocês acham que isso aqui cabe? Não é possível. E se tem essa pessoa, a que manda e desmanda, a pessoa que não tá nem aí, que não ouve, nossa, porque olha isso, cara. Não é possível que um Palmeiras consciente, que trabalha no clube, na parte de comunicação do clube, fala: cara, tem certeza? Não tenha sido aquela voz da consciência do: gente, é isso mesmo? Não vamos filtrar alguma coisa aqui, não? Vamos lá, mais um parágrafo. Diante desse contexto, contudo, é fundamental refletirmos sobre o tratamento reservado ao árbitro Ramon Nabate Abel, penalizado severamente pela CBF e pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Há poucos meses, em razão de fatos ocorridos no clássico entre São Paulo e Palmeiras, também pelo Brasileirão. Esse parágrafo, para mim, ele é inacreditável. Esse parágrafo é uma das maiores vergonhas da história do futebol brasileiro. Esse parágrafo, você tem que parar, tem que pensar em que rumo o futebol brasileiro está tomando como uma instituição, como, por exemplo, o Palmeiras. Se todos os clubes começarem a fazer o que o Palmeiras está fazendo, de uma certa forma, proporcionalmente o Flamengo está fazendo, e ele, como um concorrente direto, ele tem que fazer. Porque ele tem que jogar o jogo dos bastidores. Mas se todos os outros 18 clubes também começarem com esse jogo, o futebol brasileiro vai para um caminho sem volta do insuportável. É a primeira vez na história que eu vejo um clube tão indignado com o árbitro ter recebido uma punição. Punição esta que este clube chega a dizer que é reservada, ou seja, somente ao árbitro, exclusivo a esse árbitro, e diz que é severo. O Palmeiras é o primeiro clube que eu vejo na história do futebol brasileiro que utiliza a sua coletiva de imprensa, o seu meio de comunicação oficial após uma partida, para mostrar uma indignação a esta punição desse árbitro. Por várias vezes, o treinador Abel Ferreira citou o árbitro e citou um absurdo ele ter sido punido. Eu nunca vi um clube bajular árbitro. A que ponto se chegou? A falta de vergonha na cara é tão grande que chegou a um ponto que um clube explicitamente usa o seu meio oficial de comunicação para prestar
solidariedade a um árbitro. Árbitro que erra pra caramba, mas erra demais, só que, coincidentemente, ou não seja um otário, ele não erra contra o Palmeiras. Ele errou uma vez, foi incidente, foi de novo, a CBF afastou. Afastamento falso, porque quando ele retorna pro jogo grande. É uma farsa esse afastamento. Mas, de qualquer forma, o Palmeiras vai e utiliza isso. O que o Palmeiras está querendo com o Ramon Abate Abel? Qual o interesse do Palmeiras defender uma, duas, de forma vocalizando, textual, com esse árbitro? Por quê? Bom, vamos fechar o parágrafo. O texto. Soluções simplistas adotadas apenas com o intuito de oferecer satisfação momentânea ao ambiente externo ou a terceiros não contribuirão com a evolução da arbitragem do futebol nacional, como se o Palmeiras tivesse... o Palmeiras está muito preocupado com a evolução da arbitragem. O Abel, ele tem postura no gramado de quem está querendo a evolução da arbitragem. A Leila Pereira, ela tem notas oficiais, ela tem declarações pensando na evolução. Não, o Palmeiras, ele é o paladino do futebol. O Palmeiras, ele quer o benefício coletivo do futebol. Ele tá pensando, deixa de ser sonso, falso. Bom, essa nota é uma vergonha. Eu comparo essa nota, proporção do que acontece hoje nos dias atuais. Com o que você faz na internet. Tô falando de você mesmo, com a política. Eu comparo. Um clube adotar um árbitro é aquela pessoa que fica adotando aquele político que fica bajulando. Aí bajula um, aí outro bajula também. E antigamente, tinha os bajuladores fanáticos, pois sempre existiu, mas todo mundo olhava o político meio... Mano, que político escambau, ele tá indo pra cá, eu vou pra cá. Não vou nem vou atravessar a rua. Hoje em dia, não. O Palmeiras, é exatamente assim, árbitro... meu irmão, árbitro, não. O Palmeiras tá sendo aquele bajulador. Ele vai lá, não, o árbitro, olha meu árbitrozinho de bibelozinho. Ridículo. Ridículo. Grande abraço, galera. Tamo junto. A gente se vê. Até o próximo vídeo. Valeu.